Salve galera, vamos para o segundo vídeo da aula de entidades atacantes. Bom, a gente acabou de falar no vídeo anterior sobre os White Hats, agora vamos falar sobre os Grey Hats, né? Os chapéus cinza, que seriam o seguinte, pessoal, são hackers que comumente violam leis, então, até vou colocar de vermelho aqui, ó, tá de verde, eu vou colocar de vermelho. Então, são hackers que comumente violam leis, então os meios que eles fazem não são muito corretos eticamente, ou também ferem algum padrão ético, né? Como eu acabei de dizer, mas as intenções não são maliciosas. Então, eventualmente, sei lá, eles vão invadir alguma coisa que é ilegal, mas para tentar trazer deixar público, sei lá, algum escândalo, por exemplo, ou algo do tipo. Então, geralmente as consequências podem até ser positivas, a motivação pode até ser positiva, mas o meio com que essa galera faz é um meio um pouquinho duvidoso que é bom a gente ficar atento, né? Nós temos casos recentes no Brasil, não vou entrar no mérito, mas nós temos casos recentes no Brasil também. Então, é um ponto de discussão para ver até que ponto que as eventuais consequências positivas dos Grey Hats justificam os meios que eles optam, né, para chegar nesse resultado. Esse tipo de atacante, eles geralmente invadem sistemas buscando por vulnerabilidades sem autorização ou conhecimento dos proprietários. É como eu disse, né? Eles eventualmente vão invadir, sei lá, um banco, vou dizer, o sistema de um banco, não vão fazer nada demais, não vão roubar, vazar dados nem nada, mas vai deixar a marca deles para falar, ó, tá vendo? Consegui entrar no banco de vocês. Então, é algo a ser discutido. Não podemos ter consequências boas ou ruins, isso é um papo para muito tempo, é um papo um pouquinho subjetivo, que vale a pena a gente discutir em um outro momento. Mas eu já vi na internet também, por exemplo, o Elliot, o protagonista do Mr. Robot, muitos consideram ele como um Great Hat. Então, tem uma discussão, se vocês procurarem no Reddit, vocês vão ver a discussão lá. Então, é algo interessante para a gente debater depois em um outro momento. Vamos agora com a galera, galera do mal, que realmente tem práticas, no geral, tem práticas muito maliciosas, né? O primeiro deles são os crackers, que eu diria para você que os crackers, na verdade, é o que hoje nós falamos de hackers. Sobre o que a mídia chama de hackers, na verdade, no geral, seriam os crackers, que são a galera que invadem sistemas, roubam informações secretas de empresas e governos, e a motivação deles, primeiro que eles não têm muito escrúpulo, tá? A ideia é que eles vão fazer o que tiver que fazer para chegar no objetivo, e é comum que essa galera, depois que roubar essas informações, eles chantageiem as vítimas, né, com essas informações roubadas, sejam por troca de dinheiro ou troca de influência, ou seja, eles começam eles roubam essas informações sigilosas, sejam elas de qual caráter que seja, não estou entrando no mérito aqui, mas daí eles começam a chantagear a vítima, nesse caso. Um exemplo aqui, relativamente recente, foi o ataque que teve a Sony, né? A Sony lançou no ano de 2014 o filme A Entrevista. Esse filme é um filme de comédia, tá aqui o pôster dele, que faz uma crítica à ditadura norte-coreana, mas faz uma crítica pesada, né? Uma sátira à ditadura e o ditador. Então, até hoje não se sabe muito bem se foi a Coreia do Norte, mas um grupo denominado The Guardians of Peace, eles invadiram os servidores da Sony. Primeiro que eles ameaçaram a Sony para eles não lançarem o filme, a Sony não deu muita bola, daí o que eles fizeram? Esse grupo que acredita-se que são grupos, que é um grupo da Coreia do Norte, eles invadiram os servidores da Sony e começaram a vazar dados de conversas entre executivos, conversas sobre a empresa e sobre outras coisas, endereços de artistas que estavam credenciados na Sony, alguns filmes que iriam sair, trailers, filmes antigos também da Sony, então eles disponibilizaram muitas dessas coisas como uma forma de retaliação. Então note que aí teve uma ameaça no começo, mas aí eles simplesmente pegaram isso e começaram a vazar. Bom, vamos para a próxima categoria, que são os Script Kiddies, ou os também chamados de newbies, ou também Lemmer. Eu diria Lemmer e Script Kiddies são os termos mais comuns assim. Basicamente, esse tipo de hacker, né? Estou colocando hacker aqui como um atacante geral, tá?
Esse tipo de hacker, eles geralmente são, na verdade, eles geralmente não, eles são novatos, inexperientes, são pessoas que estão começando a querer entrar nessa área de hackeamento. Geralmente são jovens, são, sei lá, adolescentes, né? Como esse aqui, ó. Adolescentes que estão querendo começar nessa, entre aspas, arte de hackeamento, querendo entrar nesse mundo aí de hackeamento. Então, eles são chamados dessa maneira. Geralmente, eles usam programas de terceiros, de outros crackers, né? Ou outros tipos de hackers que já mais experientes, eles tentam usar isso para invadir websites. Geralmente são ataques menores, tá? Uma pessoa inexperiente, sem muito conhecimento, eles não vão conseguir muita coisa além de violar, além de invadir pequenos usuários ou sites de pequenas empresas, ou às vezes até de grandes empresas, mas que não tem muita segurança, às vezes eles têm essa sorte. Tá? Mas geralmente eles não entendem muito bem o que eles estão fazendo. Tá? Geralmente eles simplesmente baixam um programa, vejam ali mais ou menos como que é e saem aplicando e às vezes conseguem algum resultado. E uma coisa que geralmente essa turma elas conseguem alguns contatos, sejam por chat, algum fórum, com crackers ou hackers ou outro tipo de hackers mais experientes e ficam enchendo o saco dessa galera para eles se aprimorarem, para dar mais conhecimento e serem meio que pupilos dessa turma. Então, um ponto aqui que eu deixei é que eles são perigosos sim, por mais que eles sejam novatos e inexperientes, eles são perigosos sim, justamente para organizações que não possuem muito uma política de segurança de informação adequada. Então, por mais que você às vezes seja uma companhia grande, se o teu website, a tua plataforma, o teu banco de dados não tem uma política de segurança, não tem um sistema de segurança, todo um protocolo, né? Para justamente evitar tipos de ataques, sejam os mais famosos ou até alguns mais avançados, às vezes uma pessoa inexperiente, né, um lemmer, consegue invadir e fazer um estrago. Pode ser pequeno, mas ele consegue aí fazer alguma coisa. E dos lemmers, nós temos uma categoria um pouquinho acima nessa escala, que seria os wannabe. Wannabe, se a gente traduzir, seria querer ser, né? Do inglês seriam querer ser. Então, são basicamente lemmers, ou seja, os novatos, que na verdade agora conseguiram se aprimorar um pouquinho no hackeamento, né? No hacking. De modo que eles já conseguiram invadir alguns computadores, servidores ou até sistemas de provedores de pequeno porte. Então, essa galera que já conseguiu algum feito, conseguiu sair de ser muito inexperiente, está começando a caminhar e fazer alguma coisinha, um estrago um pouquinho maior. Bom, aqui o termo surgiu, aqui uma observação, o termo surgiu devido ao crescente número de lemmers que querem ser daí, wannabe, tá? Querer ser, que querem ser hackers ou crackers, né? Então aqui, novamente, a partir desse ponto da aula, eu estou usando o termo hacker no pejorativo, tá, pessoal? Como hoje comumente se usa. Lembrando que os hackers, na verdade, o termo seria talvez mais correto, seria crackers. Mas, por hora, a partir daqui, estou usando hackers também no sentido mais pejorativo. Bom, os wannabes geralmente também são aprendizes bem orientados da galera mais experiente e é comum que essa galera deixe as suas marcas, né? Eles pichem, entre aspas, assim, sites de notícias ou websites que eles conseguem invadir. E aqui eu vou deixar 2 exemplos. Ó. Essa matéria aqui é de 2011, ó, 25 de fevereiro de 2011. Hacker invade site do Santos e coloca Ganso no Corinthians. Então a galera invadiu, deu uma zoada lá e colocou a assinatura dele ou do grupo, né? Obviamente de forma anônima. Mas geralmente os wannabes fazem isso. Aqui um outro ainda no campo de esportes, ó, hacker invade site do Corinthians e faz provocação com o Mundial de 2000, tá aqui, ó, no dia 19/4/2018. E note que eu tô falando aqui de 2 times grandes, né, 2 companhias grandes, que é o Corinthians e o Santos, e mesmo assim, wannabes provavelmente, né, pessoas não seria um hacker muito experiente, um cracker muito experiente, conseguiu invadir o site e deixar a marca deles ainda, né? Para você ver que tem que tomar cuidado, tem que ter uma política de segurança para a plataforma, para os sistemas. Vídeo 2, vou pausar por aqui. No próximo vídeo a gente continua com os próximos tipos de hackers, de entidades atacantes.